Constru Experts. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo no dia de hoje. Está começando mais um podcast da Constru Experts e hoje nós temos um assunto super interessante, porque o nosso tema é BIM, a ilusão do progresso ou a falência do tradicional? E se você ficou curioso com o que a gente vai falar no dia de hoje, fica ligado que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. O podcast de hoje começou a partir da dúvida de uma aluna nossa. E ela começou a fazer algumas provocações que a gente disse: isso merece um podcast. A gente não pode responder ela assim de forma tão breve. Por isso, a gente convidou hoje a Heloíse para estar aqui com a gente, nos trazendo essas provocações para que a gente possa responder ela e a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje. Boa noite, Heloíse. Boa noite, Brandon. Boa noite. Olá, boa noite. Bom, a Constru Experts aqui hoje representada por mim, a Lari Quadros e pelo Brandon Donizete, né, que somos os dois cofundadores da Constru Experts e vamos então estar respondendo as dúvidas da Heloíse. Então, para começar, eu queria que a Heloíse nos contasse um pouco sobre quem é você, o que você faz e como que a gente acabou se encontrando no mundo BIM. Boa noite, bom dia, não sei, boa tarde, né, para os ouvintes. Eu sou Heloísa, eu sou arquiteta, eu sou funcionária pública, mas também trabalho como autônoma. E conheci o mundo BIM muito de forma aleatória lá no ano de 2009, Olha só. que eu resolvi, me falaram que tinha um programa que era parente do CAD, que a gente desenhava, fazia um modelo e ele desenhava todo o 2D para a gente. Isso me despertou uma curiosidade e eu fui fazer o curso de Revit. E fiz o curso, achando que isso era bem. E, ok, só que no meu trabalho, na empresa que eu trabalhava, isso era uma coisa muito distante. Então, como não foi praticado, o meu aprendizado foi se perdendo. Então, foi uma coisa totalmente sem utilidade na minha vida naquele momento. Achei fantástico, fiquei super encantada com as imagens, achei muito curioso o fato dele, entre aspas, produzir o desenho 2D para a gente, e aquilo se perdeu. Eu perdi o conhecimento que eu tinha adquirido naquela época e segui minha vida. Só que depois o tempo foi passando e o conhecimento com relação ao BIM foi crescendo. As pessoas começaram a ter mais informação a respeito disso, começou a aparecer mais informação na internet. A gente começou a ver uma movimentação maior com relação a isso. E depois as coisas foram avançando e aí veio a estratégia BIM-BR, né? E eu sou funcionária pública. Bom, agora vai. Oi? Veio estratégia BIM BR, agora vai. Claro, falei, nossa, agora vai. Só que não foi bem assim, né? E aquela curiosidade sempre existiu, sempre permaneceu ali interna em mim, mas eu estava meio que seguindo, dançando conforme a música, e a música era sem nenhum tipo de estratégia, estava só seguindo o que o departamento fazia. Só que aí as coisas começaram a apertar mais. E veio, em 21, a nova lei de licitações, que entrou em vigor esse ano. Falei, agora vai. Porque agora, janeiro, essa lei vigorando, o negócio vai andar de qualquer jeito, né? Só que não foi ainda, porque não vai ser dessa forma. E aí eu falo aqui pelo serviço público, mas eu também falo pelo serviço privado, né? Eu tenho contato com os meus amigos arquitetos que estão trabalhando em empresas privadas, algumas empresas já contrataram consultorias, fizeram todo
aquele trabalho a gente tem inúmeras empresas hoje oferecendo esse tipo de serviço de consultoria, né? Uhum. Então, eu não sei exatamente, a minha pergunta, que foi provocativa aí, estava muito ligada nesse sentido, porque dentro do sistema público a gente está totalmente sem estratégia, está todo mundo desorientado nesse sentido. E algumas questões pontuais que são individuais, que aí é do profissional que está buscando, mas a gente não tem uma visão de estratégia. E nos públicos, no sistema privado, tem algumas empresas que amigos trabalham, que estão tentando implantar, mas que o negócio não está avançando, e uma, inclusive, que retornou para a metodologia de projeto tradicional e desistiu, investiu na consultoria e investiu no software e regrediu e voltou atrás, porque não percebeu ou não deu tempo o suficiente para perceber os ganhos obtidos. Uhum. E aí falei, gente, o que está acontecendo? O que é necessário para que isso aconteça? Ou será que estamos todos muito ansiosos e isso demanda um tempo muito maior do que a gente imagina? Por que a gente está... Eu me sinto muito confusa com relação a essas questões todas, porque eu tenho muita vontade de fazer isso acontecer, não só onde eu trabalho, mas eu queria poder, por exemplo, esse meu amigo que a empresa dele fez a consultoria, que está tudo indo por água abaixo, dá vontade, fala, não, não faça isso. Eu queria ter uma fórmula mágica, só de falar a resposta para ele, toma a resposta, toma. E não é tão simples assim, né? E compreender onde estão as deficiências maiores, eu acho que já é um passo para a gente avançar com isso, né? Porque ficou muito claro para mim que isso demanda um tempo, Uhum. né? A gente tem que amadurecer bastante várias questões internas ali. E essa estratégia ela avança, mas você ainda precisa de tempo para colher o que você plantou. O que mais me vem rápido quando você fala desse tempo, né, eu sempre vou lembrar, andar de bicicleta. A gente não pega a bicicleta e sai andando. Antes de aprender a andar de bicicleta, a gente aprende a engatinhar, depois a andar com os próprios pés, daí vem a bicicleta com a rodinha, tira a rodinha de um lado, tira a rodinha do outro lado, o pai e a mãe vai acompanhar ali ao lado para depois a gente ficar sem rodinha, né? Então, o que me vem muito assim também é a questão de que mas espera aí, a gente não passou já por uma transição tecnológica? Lá na época do CAD e do desenho manual? Não sei o quanto que, né, alguns vão lembrar. Eu fazia todo o desenho no papel, agora eu tenho que começar a fazer tudo no AutoCAD. Teve uma transição tecnológica. Como foi essa transição tecnológica? Só que vamos levar em consideração que o tempo, o acesso de informação que a gente tinha e a velocidade dessas informações era muito mais lentas do que hoje, né? Hoje eu quero saber que momento que eu posso visitar a Heloíse lá no estado dela, é Rio de Janeiro, não é? Sim. Eu aqui já acesso, nossa, Elo, daqui 3 horas e meia consigo ter um avião saindo, já peço o motorista, ele já me leva para o aeroporto, já embarco tudo digital, não tem que passar no guichê. Como que aconteceu isso no desenho manual para o CAD? Teve um tempo muito mais longo. E se ele foi muito mais longo, deu tempo das pessoas tirarem as rodinhas da bicicleta e andar de bicicleta. E hoje parece que não temos esse tempo. Não temos esse tempo. A rodinha, a gente está cogitando de tirar a rodinha, já nem é mais bicicleta que a gente tem que andar, a gente já tem que saber sair dirigindo um carro, né? Pilotando uma aeronave. Então, você concorda que tem uma questão temporal tecnológica muito diferente quando a gente pega essas tecnologias mais antigas comparada ao que está acontecendo de inovação na construção civil? Concordo sim, porque a gente está com uma velocidade para as coisas, de modo geral, e
a gente está sendo muito prejudicado por essa velocidade. Mas eu acho que entra uma outra coisa na sua metáfora aí com a bicicleta, que é o seguinte: você vai aprendendo a andar de bicicleta, mas você já tem milhares de pessoas que já andam de bicicleta e você sabe o resultado disso. E você vai pedalar e vai se equilibrar e acabou. Não tem muitas nuances. E para o BIM, você tem um caso especial para cada caso e você não sabe nem direito no que isso vai dar. Então, eu acho que entra mais esse quesito aí, entendeu? As Que, customizações de bicicleta. porque a bicicleta, você pedalou, andou, equilibrou, acabou. E Uhum. você já tem várias pessoas que estão andando e você já viu aquela pessoa andando, você já sabe como é. É, é legal, interessante, né, esse olhar de que as bicicletas vão mudando, daí também me vem mais um histórico. Por que eu estou resgatando essas coisas? Para a gente entendendo como que essa tecnologia foi desenvolvendo, para entender o contexto de oportunidades ou não, até a gente pode colocar oportunidades barra ameaça que a tecnologia traz para nós hoje, que é a própria questão da indústria de manufatura, a indústria mecânica, né? Eu vou lembrar muito bem no tempo que eu fui aluno no Senai, que a gente pegava a lima, né? Essa lima que a gente às vezes vê senhoras, senhores amolando a faca, né? Então é uma lima, aquilo é uma ferramenta industrial. Então a gente aprendia como equilibrar ela em cima da morsa, colocava o pedacinho lá de metal e ia limando até ele chegar na medida. Ia limando, limando, e vinha o professor e falava assim: tá plano, tá reto, não tá. Daí passava praticamente 1 ano e meio, a gente ia para o módulo das máquinas CNC, né? Os comandos numéricos computadorizados. Ou seja, eu colocava a peça bruta lá dentro da máquina, fechava a porta, apertava play, puf, saía a peça pronta. A máquina mesmo fazia toda a remoção, fazia a manufatura daquele trabalho que era manual, né? Ele foi automatizado. Daí muitas empresas saíram fazendo empréstimos para comprar essas máquinas e tudo mais. Daí muito legal. Daí começa assim, mas espera, para a gente colocar a peça dentro da máquina, a gente ainda precisa de um ser humano. Por que a gente não coloca um braço robótico? Oba, maravilhoso! Agora eu coloco um braço robótico lá. Só que muitas empresas compraram braços robóticos e começaram a perceber que eles automatizaram erros existentes na fabricação da peça. Daí eu só não errava, eu automatizei o erro. Então imagina quantas peças que são fabricadas, e às vezes acontece que a gente vê que sai na televisão, né? Ah, carros do modelo tal, do ano tal, vai lá na concessionária que. Gente, um erro de operação de manufatura aconteceu e hoje está tudo integrado, está tudo tecnológico. Então vai lá e tem que correr e retirar aquele erro. Então foi quando as indústrias começaram a entender muito de Lean Manufacturing, como que eles poderiam otimizar os erros, reduzir desperdícios, desenhar processos, né, fazer análise de tempo, cálculo de estoque, bem-estar das pessoas, e foi se transformando a cultura da indústria metalmecânica, né, de manufatura. E isso a gente está falando assim, 80, década 80, 90, daí 2000, essa cultura já está implementada. Daí a gente olha para a construção civil. Qual será que era o método construtivo de quando, na época do feudalismo, eles construíam as torres? Empilhar pedrinhas. A gente só tem pedrinhas menores agora que a gente chama de tijolo. A indústria da construção, ela é uma das mais atrasadas nesse sentido, né? Os outros tipos de indústrias já se adiantaram há muito tempo, né? E o motivo eu, de fato, não sei. Por que que a indústria da construção, que é uma indústria que rende muito,
Uhum. ela permanece ainda nos métodos super tradicionais e não evoluiu para poder garantir essa questão. E aí veio, né, o BIM vem com essa proposta, né, de Sim. mudança de metodologia para redução de custos, diminuição de erros, prever imprevistos, e isso tudo resulta numa construção mais sustentável, menos investimento, de tanto financeiro como natural, enfim. Mas eu acho que isso envolve muito o ser humano, né? E aí eu tenho lido algumas pesquisas aqui falando que saiu uma pesquisa recentemente feita pelo, se eu não me engano, foi o BIM Fórum Brasil, parceria com o CAL, com a BDI, fez uma pesquisa com mais de 5.000 profissionais da engenharia e da arquitetura, fazendo vários questionamentos com relação à metodologia BIM. Percentual altíssimo já ouviu falar, tem algum certo tipo de conhecimento. Muitos começam a entrar nesse mundo investindo em treinamentos. Geralmente eles começam lá no treinamento primeiro, É, né? tá. Segundo a pesquisa, o investimento maior está em treinamento. E aí você vem o questionamento: se todo mundo gosta pra caramba, vê o negócio como positivo, os profissionais todos enxergaram como positivo, todos têm algum tipo de conhecimento, já participaram de algum evento, já fizeram algum tipo de curso, mas e aí? Por que que a engrenagem não girou? Por que que não andou? Aí entra a questão: foi falha lá no início. Não fez o que tinha que fazer lá no início, tinha que contratar uma consultoria, mapear esses processos e tal. E tá, e a empresa que contratou e não deu certo, o que aconteceu? Aonde está esse erro, né? Como visualizar esse erro para poder atacar o que de fato está prejudicando? E às vezes você não sabe muito bem, você não consegue entender o que está acontecendo, você ataca um outro ponto que não era nem aquilo. É. O que eu trago sempre nessas análises, tem um, olha, eu acho que em 2018 tem um canal do YouTube, depois vocês pesquisam, tipo assim, o BIM não serve para nós, eu acho que é o título que elas colocaram, que é um escritório de design de interiores, e eles tentaram pôr lá o software, né, o foco foi completamente no software, e tirou completamente a liberdade criativa delas, né, então, não deu certo mesmo, não funcionou para elas. Então, uma das coisas que a Lari está aqui, Lari, você pode comentar também, que o nosso discurso, quando a gente tem essa posição, porque o que acontece? Exemplo, a gente não tem uma influência digital e nem uma influência política para fazer com que as pessoas sigam o que nós estamos falando. Nosso poder é muito baixo. Né? Então, a gente vai fazendo esse trabalhinho de prospecção, a Heloise, a Isa, a Jornada, Implementa BIM, para ir tentando disseminar. Mas o que acontece? Ok, mapear o processo, implementar a capacitação e colocar o software para funcionar. No final, pararam e voltaram para o AutoCAD, certo? A gente tem que parar de mirar o BIM como destino. As pessoas querem chegar no tal de BIM. Mas aonde que está escrito esse tal de BIM? Quem disse que ele é uma entrega final? Em que momento que esse conceito surgiu? Que as pessoas começaram a mirar na entrega, certo? Então, quando a gente pensa que ele é o destino final, é limitante o resultado, porque eu cheguei nele, entreguei, não tem continuidade. Então, quando a gente olha ele como uma jornada, como uma trajetória, como um desdobramento, como um ciclo, né? E outra coisa que a gente fala muito, vamos parar de inventar a roda. Vamos já trabalhar com ferramentas existentes. Quem já ouviu falar do ciclo PDCA? Todo mundo, vamos planejar, desenvolver, corrigir, checar,
corrigir e agir. Beleza, PDCA. Daí vem o BIM. Não, que o planejamento não é só o P, é BEP, BIP, BIM Mandate, matriz de modelagem, lá, 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 lá. Tá certo, pessoal que está nos ouvindo, é isso mesmo, tem que fazer todos os planejamentos. Mas desde quando o ciclo PDCA, a letrinha P, ficou tão complexa como o tal de BIM exige? Daí vai desenvolver, vai desenvolver, vai executar o do. Calma. Ah, não posso fazer só 3D. Eu tenho que fazer quantitativo, eu tenho que fazer orçamento, eu tenho que fazer compatibilização, eu tenho que fazer eficiência energética, eu tenho que fazer a industrialização, eu tenho que ter o drone na obra, eu tenho que ter o tablet na obra. Calma. Por que o do ficou tão complexo? Na sua primeira vez, faz só o 3D. Daí, ele é um ciclo, ele vai repetir. Daí, na segunda vez, você coloca um incrementinho. Daí você vai checar, beleza. Então a gente planejou, a gente fez, vamos checar. Daí você fala assim, avalia aí esse tal de BIM. Não sei qual que é o critério de qualidade. O que é um BIM bem-sucedido por contexto da Heloise? O que é o BIM bem-sucedido por contexto da Lari? Pode ser diferente. Pode ser totalmente diferente. Daí a gente entra na empresa, daí vamos sair da bolha BIM, né? Vamos estar lá na construtora. Daí você fala assim, não, esquece BIM, mas me fala assim, qual que é o controle de qualidade do levantamento daquela parede? Aí fala, não, a gente levantou, tá certo? Fala, mas tem um checklist de qualidade, tem um registro fotográfico, tem tolerância, o prumo da parede. Não, a gente sempre fez, nunca caiu. Daí você fala, eita, daí eu quero pôr controle de qualidade na inovação tecnológica se o sistema tradicional nem tem controle de qualidade. Daí chegar na última letrinha do PDCA não faz nem mais sentido continuar essa combinação. Então a gente percebe que o que na minha opinião técnica, tá? Como especialista de BIM, como especialista de negócios, como especialista de gestão de pessoas, a nossa indústria, ela tem um gap tecnológico gigantesco. Gigantesco. Você trouxe aqui, é uma das mais atrasadas, gigantesco. Não é pequeno, é muito grande. A gente simplesmente quer pular. Entendeu? E tá caindo, as pessoas estão caindo nesse grande abismo. E no que elas caem, é muito mais fácil elas gritarem lá de baixo: "Ô, não sobe na bicicleta porque você vai cair", do que ele falar assim: "Não, instala uma asa na bicicleta, dá para voar". Entendeu? Tem que mudar essa forma de avaliar. Só que é muito mais fácil. Constrói uma ponte no meio do caminho que vai te ajudar. É. Só que ainda tem uma questão cultural, Lari, que eu acho que a ponte, já que a gente tá brincando com as analogias, que ainda tem um pouco da questão de ser tudo muito fechado, né? Tipo assim, eu encontrei um sistema construtivo que faz com que eu construa muito mais rápido que a Lari, eu vou guardar sobre 7 chaves. Então, tipo assim, se eu descobrir qual que é a ponte que me tira esse gap tecnológico, por que eu vou abrir para você? Não vou contar para ninguém, né? Porque senão todo meu ouro que eu consegui, eu vou entregar assim. Só que Levei tanto tempo para conseguir. é um pensamento muito pequeno. Não para pensar que, pera, ok, você pode captar mais empreendimentos, você pode ter mais empreiteiros, você vai fomentar mais a indústria de materiais de construção civil, você vai gerar mais empregos, quanto mais pessoas construindo, mais mão de obra, mais capacitação, sabe? Tem um outro olhar. Como que está a taxa de crescimento da população? Sempre aumentando, ou seja, sempre vai precisar de construções. Ah, vai precisar de mais alimento, então vai ter que ter mais indústrias alimentícias. Espera, é oportunidade de construção. Não, mas aí às vezes todo mundo quer construir casa. Eu acho que talvez a questão esteja muito ligada a isso que você disse da questão do tempo e dessa ansiedade que esse mundo digital nos trouxe, É, porque
Qualquer material que você for pegar de BIM, que tem inúmeras siglas para tudo, que é o BEP, que é o BIP, que é não sei o quê, se torna tudo muito mais complexo. Na hora que você começa a ler aquilo, você desanima. Você fala, nossa senhora, é muito complexo. Continuo falando pena 1, pena 2, pena 3, tá ótimo, né? E aí, tem essa questão de não aguardar o processo amadurecer. Eu vou falar por mim no trabalho. Primeiro que a gente tem sempre demandas que estão sempre com prazo curto. Uhum. E aí você já não está com tanto tempo para fazer o que você gostaria de fazer. E aí, o meu primeiro projeto em BIM, a única coisa que eu consegui fazer nele foi o modelo. Eu só modelei. E aí, teoricamente, isso não é BIM, né? Porque eu preciso de mais informações ali dentro que eu não consegui colocar. E aí, o que que acontece? O que que aconteceu num primeiro momento? Você começa a se criticar. Não, o modelo eu posso fazer em qualquer outra coisa. Não precisava entrar aqui para fazer o modelo. Sendo que o outro eu já sei, eu faço um outro aqui, eu estou entrando aqui, ainda estou tendo que aprender, está demorando, estou passando raiva, tem hora que eu não ando para frente, não ando para trás, e só consegui fazer o modelo. E eu precisava só do modelo e quantitativo, e o quantitativo eu já não consegui dar conta. E aí foi assim, bom, mas é o primeiro. E colocar isso, internalizar isso, e com essa velocidade das coisas que a gente tem para tudo, que tudo é muito urgente, né? Então não está tendo esse tempo, né, para amadurecer essas coisas. Somado que eu acho muito natural do ser humano querer fazer o que já conhece. Sim. Né? A gente quer fazer o que a gente acha mais fácil, o que a gente já tem conhecimento, o que a gente acha mais prático, mais rápido, resolve o problema. E aí, o que acontece? Fica com foco na entrega. Aí entra as entregas. Porque se eu faço no outro rápido, acabou, entregou, acabou. Né? Como se fechasse aquele ciclo. E a gente não está dando tempo para as coisas acontecerem. Por isso que todo mundo fica, mas não está girando, contratou a consultoria e não está girando. Talvez até esteja, porque eu não estou lá dentro da empresa para ver. Ele que me falou que não estava girando, que não estava andando. Talvez até esteja, mas o resultado esperado ainda vai vir. Exato. E posso complementar? Vai lá. Existe uma lei que se chama Lei da Semeadura. Isso é uma lei, assim como a lei da gravidade, que quando tu planta, tu tem que esperar a sementinha germinar, para depois você começar a ver os frutos dela. Então não adianta a gente querer implementar BIM hoje e querer amanhã ter resultado. Não adianta a gente querer mudar um processo hoje e amanhã querer ter o resultado. Porque isso tem um tempo de amadurecer e de a gente seguir regando e cultivando aquilo ali, para depois a gente ter o resultado. Então, mas eu ainda vou discordar um pouquinho dessa analogia de tão assim, resultado, resultado. Porque, por exemplo, a semente hoje plantada é uma coisa. Se o meu resultado for amanhã ela está verdinha, que ela já vai explodir para sair a raiz, Já é já é um resultado. resultado. Só que não, o resultado que eu quero é o pé de feijão produzindo. Então, calma, querido. Não, o feijão vão levar 20 dias, mas cada dia ele vai gerar um resultado para você. Então, eu acho que para o contexto que a Elo está compartilhando com a gente, é o seguinte: quais foram as expectativas e resultados desenhados? De repente, o resultado desenhado é igual um pouquinho lá da jornada que está lá com uma empresa que vocês estão fazendo. Estão falando de tantas possibilidades de aplicação BIM e o diretor já fica super empolgado. Nossa, eu quero tudo isso. Calma.
Tudo isso não é nem só o pé de feijão, ele já quer um pomar inteiro. Então calma. E nesse pomar tem feijão, tem eucalipto. Eucalipto eu acho que são 10 anos para dar o corte, né? Palmito, As outras palmito. ferramentas, né. Tem o BIM, tem a gestão de negócios, tem a melhoria na gestão de pessoas, aprender a delegar, comunicar. Exato, dentro do BIM várias aplicações, é o 3D, é o orçamento, é a eficiência energética, a industrialização e tudo mais. Então, eu acho que uma resposta, Heloíse, para você pensar e levar para essas provocações com o pessoal que você conversa é o seguinte: ah, tá, você trouxe assim, a resposta é contrata consultoria. Tá, essa consultoria, o quanto que ela consegue desenhar a estratégia das expectativas de resultados? Porque esses resultados a gente acabou de fazer uma analogia perfeita. Eu não posso mirar no pé de feijão. Cada dia a sementinha vai entregar um resultado. Agora eu tenho que ter a paciência para chegar no pé de feijão. E olha que é só 20 dias que a gente está falando, né? Mas se fosse o eucalipto, 10 anos, né? E é uma outra coisa que não é comum, que eu não vejo a facilidade de se vender dentro das empresas das quais a Constru Experts faz a implementação, é exatamente esse contexto que você também compartilhou. A gente já tem a demanda atual, que é altíssima, altíssima, altíssima. Prazos cada vez mais curtos. Como que a gente para um tempo, se está fazendo tudo isso, para ainda ficar colhendo sementinhas verdes? Pensando em resultado, vamos ser muito engenheiro aqui. É arquiteto, mas vamos ser engenheiro agora. 1-0. Tá negativo, não, tá negativo, não fecha essa conta. Então, quando vai dentro de uma estratégia de implementação tecnológica, e eu vou parar de falar de BIM, para exatamente não medir as entregas por pezinho de feijão pronto. Eu vou falar de inovação. E inovação tem 2 tipos só: a incremental e a radical. A radical é aquela que a gente cancela tudo que a gente faz hoje e amanhã a gente faz diferente. A radical é difícil. É radical, olha o nome. A incremental é cada dia eu incremento uma coisinha e vou melhorando. Olha só, se olhar o BIM como uma inovação radical, cancela o CAD. É bruto, é brusco. Eu falo assim, pessoal, vamos ver o BIM como uma inovação incremental. Olha só como começou a fazer sentido. Vamos melhorar o estágio 1 da sementinha. Vamos melhorar o estágio 2 da sementinha. Porque a sementinha no sistema convencional também acontece. Só que a gente já está acostumado. A gente já sabe a quantidade de água, a quantidade de luz, daqui quanto tempo. A gente já tem muita autonomia. Então tem que observar o BIM dessa forma. Então o que, que eu falei para vocês? Ah, tem a demanda atual e eu tenho que parar e ainda fazer essa coisa diferente. Daí eu trouxe o conceito técnico da inovação incremental e da inovação radical. Então, você entra, se você tem a possibilidade de ter tempo dessa demanda atual, disponibilizar uma parte para ir desenvolvendo, então tem que ter um plano de inovação incremental muito bem desenhada, muito bem consolidada e o mais importante, o parâmetro temporal tem que ser avaliado. Agora, tem empresas que a gente entra e ela fala assim: não, vamos continuar fazendo as nossas entregas e a gente vai construir um departamento novo. Contrata lá 3 pessoas novas. Esse é o melhor dos mundos, porque ele vai continuar fazendo dinheiro, o que vai trazer lucro para ele pagar a consultoria e pagar os funcionários novos. Os novos vão ter tempo dedicado e exclusivo para pensar nas melhorias internas. E eles vão desenhando, vão testando, vão pilotando. Deu certo, eles já têm o desenho pronto, eles já vão saber a quantidade de água, de luz, de dia, porque eles testaram. Daí agora a gente começa a trazer os novos jardineiros, né? Aquela equipe que estava acostumada a plantar de forma artesanal, a gente vem trazendo ele para o novo processo. Então, pense o seguinte: dentro de uma consultoria, não é só olhar para a construção dos documentos, dos processos,
dos treinamentos, do projeto piloto. A gente está falando de uma consultoria olhar para a estrutura funcional da empresa. E dentro dessa estrutura funcional, é possível a gente ter dedicação de horas? Se sim, mantendo o atual corpo de colaboradores? Se sim, como que a gente mede a vertente tempo? Tem a possibilidade de montar um time à parte? Tem. Legal. Então também vai ter o fator tempo, porém a absorção vai ser mais rápida para consolidar os resultados. Para saber, realmente está valendo muito a pena, está ganhando dinheiro. Daí fazer a transição com as outras pessoas. Então você percebe que começa a mudar a estratégia de consultoria de acordo com a característica financeira, característica de porte da empresa, e tudo isso vai levando em consideração. Isso faz sentido para você, Luiz, quando a gente faz essa análise do pessoal que vai, cancela, volta? Tá te dando gatilhos bons aí? Sim, sim. Eu estou avaliando o seguinte, né? Você colocou 2 cenários aí, que é a empresa que tem condição de montar um departamento e fazer essa contratação. Então, ela tem, ela investe em pessoas, softwares, enfim. Mas muitas das empresas não têm isso. Ela está com tempo super reduzido, ela está com prazos super apertados, ela não tem condição de colocar nenhum colaborador e ela tem muito pouco para investir no software. Aí, se ela for investir, ela quer investir num só, que só faz uma coisa, porque o outro não vai dar ainda para investir. Então, quando você tem esse cenário, fica um pouco mais difícil, mas o único caminho que eu visualizo é que você tem uma coisa que você não vai gastar tanto, que é o tempo. Se você destina um pouquinho de tempo, você perde só um pouquinho de dinheiro, né? Mas você ainda não precisa colocar mais dinheiro. E isso seria um caminho, mas você tem que conseguir, no caso ali, o chefe da equipe ali, ele tem que conseguir, de alguma forma, enganjar todo mundo no mesmo rito ali, que é difícil também. O Porque tanto de vertentes que a gente vai abrindo, né? porque se você está ali, sua equipe é pequenininha, sua empresa é pequena, você está doido para fazer o negócio girar. Está sem dinheiro, não tem como contratar ninguém. O tempo está curto, então você pode dedicar só um pouquinho de tempo. Aí imagina, você tem várias pessoas ali e você ainda tem alguns que não querem. Olha quanta coisa que você vai ter que enfrentar para conseguir andar um pouquinho. Aí, o que que acontece? Fica uma coisa tão de longo prazo que você olha, não está vendo nem a luzinha no final do túnel, que eu acho que as pessoas acabam desmotivando. Fala: "Caraca, vai demorar demais esse negócio, porque eu tenho 1 hora de dedicação por dia, só. Fulano e Beltrano ainda não quer contribuir, não está Aqui que ajudando". eu vou. Então, assim, você fala: "Quando que eu vou conseguir ver esse retorno? Quando que eu vou conseguir ter, um processo mais eficiente ao ponto da minha obra sair mais barato? Quando que isso vai bater lá na obra?". Então você fica um pouco, eu acho que é um processo tão longo que desmotiva, né, Concordo. e você fica um pouco desmotivado. Aí, é longo o processo, então vamos fatiar. Vamos fatiar que vai dar certo. Vamos dividir em caixinhas aqui. Primeiro você vai conseguir atingir isso. A primeira fatia já está longe, aí você fala: "Caramba". Adorei. Primeiro já é muito distante, não é? Eu Então achando que o bolo aqui que ia demorar para chegar, não, é a primeira fatia. Então é muito desesperador mesmo, né. Eu estou falando essa questão muito relacionada ao que eu estou vivendo, né, porque nem todo mundo está na mesma vibe e não tem dinheiro, a equipe não vai aumentar, e como que faz isso? Então, eu estou tentando, mas sozinha não vai.
Aí eu já consegui contaminar mais um. Aí estamos Positivamente. positivamente. Aí Ótimo. estamos juntos. Agora somos forças. Então estamos juntos tentando. Mas é uma coisa que está vindo de baixo para cima, e isso não está dando certo. E É. como fazer para inverter isso? E como fazer para que quem está lá em cima entenda isso? Daí a gente também entra em mais alguns pontos. Lari, por favor, você sabe que eu falo muito, você fica à vontade de também dar as respostas. O contexto top-down, né, que vem de cima para baixo, ele também tem os dois lados muito bons. Se ele vem top-down, ele vem com investimento, ele vem com pessoas, ele vem como regra. Isso é legal. Se esse top-down é desse jeito que eu falei, que tem o dinheiro, que tem as pessoas, nananana. Agora tem top-down que é tipo assim, ó, quero o BIM, faço acontecer. Daí você fala, mas e o computador? Não, não pode. Mas é a mão de obra? Não, não pode. E a consultoria? Não. Daí é outro cenário. Então, só para quem está ouvindo, né, o top-down tem um lado que é interessante e um lado que também se torna desafiador. Agora, pensar, né, o contrário, de baixo para cima, eu e a Lari vem discutindo muito, que é a questão de soft skills. Então, o que acontece? A gente está muito acostumado que o trabalho que é reconhecido, o trabalho que é valorizado, é aquele projeto de alta qualidade, é a entrega no prazo, é o comportamento, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu faço o que você manda, né? Só que as gerações estão trocando e está girando. Só que daí a questão, por exemplo, eu vou trazendo alguns exemplos e vocês vão me ajudando a resgatar o raciocínio que eu estava. Quase todos os processos seletivos que eu coordenei, que tive a oportunidade de trazer pessoas para o time, quase sempre a capacidade técnica não era o que eu fazia, né? Se o Vinícius Alface estiver ouvindo, ele chama Vinícius Alface mesmo, não dei risada. E se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai lembrar. Eu estava com 10 pessoas na banca, assim, eu estava na banca para avaliar 10. Na hora que ele foi fazer uma apresentação de case fictício, de BIM, era muita asneira que ele falava. Era muita asneira. E eu precisava de um especialista BIM, né, naquele momento. Só que a, a comunicação, as soft skills que ele estava demonstrando ali, de tomada de decisão, de posicionamento, de proatividade, a motivação que ele transbordava era inacreditável. Eu falei assim: esse cara do lado meu, da equipe, com essa energia, vai proliferar e contaminar positivamente, igual você contou aí, já conseguiu mais um. Falei: é isso que eu preciso. BIM, eu ensino, eu ensino. Ah, Brendo, mas lembra da sementinha do feijão? Você já precisava de um especialista para amanhã você colher feijão. E eu falei assim: vou ajustar minhas expectativas. Só vou colher feijão daqui 3 meses. Mas vai ser o melhor feijão que eu vou colher. 3 meses eu tive que ficar trabalhando até tarde, porque meio que eu tive que substituir a mão de obra dele. Mas ele ali junto comigo. Pá, 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 pá. Passou 3 meses, que legal. Ele não foi para o BIM. Ele foi para outra área tecnológica, desenvolveu outros negócios, mas esses negócios foram tão grandes, que fez com que a gente tivesse que contratar outros especialistas, entendeu? Então, soft skills. Olha só, se eu chegasse no meu diretor e falasse assim, ó, não vou contratar um cara de BIM, a decisão era, não, Brandon, não pode. Então, meio que eu fui jogando de baixo para cima e o diretor falou: Nossa, mas o que está acontecendo com os resultados? Estão ficando muito bons. Falei: Ah, é o carinha lá que eu contratei. Ah, mas ele manja BIM? Não, não, ele está vendendo lá bastante coisa. Mas ele manja BIM? Não, professor, olha só que legal, está fechando bastante empresa. Mas ele sabe BIM? Professor, olha quanta empresa que chegou. Ah, verdade, estou feliz, né? Eu falo professor porque, como era dentro do Senai, normalmente os diretores eram professores, a gente tem esse costume de chamar, né? E tipo assim,
mudou a forma que ele observava aquele processo, né? Então, agora voltando ali, como que a gente faz de baixo para cima? Não adianta, Elô, não começa. A gente tem que fazer em BIM. Que a gente tem que contratar isso. Que a gente tem que. Não adianta você forçar. Agora, você vai lá, faz o seu projetinho, pá, 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 pá. Ele fala, nossa, Heloísa, mas você tinha mais uns 2 dias aí para fazer, já terminou? Já. É? É. O que você fez diferente? Não, nada. Daí entrega o segundo. Heloísa, de novo, 2 dias adiantado? Não, é que eu aprendi um software lá diferente. Daí vai falar, interessante. Que software é esse? É um lá. Não, me conta mais. Não, não é um lá. Não, é qual? Você quer ver mesmo? Nossa, você é coordenador, né? Gastar seu tempo para ver aqui. Não, eu faço questão, Heloísa. Eu quero que a Lari também faz mais rápido. Daí daqui a pouco, não, aqui a gente tinha uma licença aqui trial, deu para degustar e a gente usou, e é um software que está dentro de um processo. Não. Então, vamos colocar esse software para todo mundo. Daí você, daí você começou a vender. Entendeu? Então tem toda uma técnica de venda. Uma coisa que ajuda muito a gente estudar é intraempreendedorismo, porque muitas vezes a gente vê o empreendedorismo, né? A gente fica insatisfeito dentro da empresa e fala, eu vou abrir meu próprio negócio, né? Mas tem como você fazer negócio dentro da própria empresa que você já está, que é o intraempreendedorismo. Então você começa a vender, a fazer essas conquistas e você vai gerando esses resultados mais rápido, uma assertividade da informação, né? Gera um detalhe 3D, só um pedacinho, não precisa fazer o modelo todo. Ele fala, nossa, olha que banheiro bem detalhado, 3D, né? Dá para ver a paginação aqui, dá para movimentar. Daí eles vão, porque a gente tem que vender pela perspectiva de resultado. Que um coordenador, um gerente, ele não quer saber se é mais bonito ou é mais feio. Ele quer saber se foi mais rápido ou mais demorado. Mas aí eu vou colocar uma pimenta aí nesse questionamento. Vai lá. Porque eu já li algumas coisas a respeito que me fez refletir sobre o assunto. Até que ponto o sistema público quer a transparência que o BIM pode trazer? Daí entramos numa seara legal. Até que ponto o sistema público quer implantar BIM e reduzir os aditivos? Então, isso é uma questão que já foi levantada e realmente a gente começa a abrir para outras reflexões. Mas, deixando isso de lado, eu, assim, fico tentando encontrar caminhos, que geralmente eu quero um atalho, né? Então, a gente fica tentando ver meios, essa questão de você saber direcionar o que vai ser feito para cada pessoa que tenha aquela personalidade para aquilo. Não me pertence no meu ambiente de trabalho, porque somos uma equipe reduzida que não dá para escolher nada, todo mundo faz tudo. Então, isso aí já é uma coisa que não nos pertence. Mas, e deixando essas questões todas que podem surgir com essa questão de falta de transparência, mas como caminhar com isso no meio de tanta burocracia, tanta morosidade, né? E aí você fala, está muito ligada a ter perspectiva, essa perspectiva que está distante, né? Vai ter que abaixar, reduzir essas metas aí que a gente cria internamente mesmo, a gente tenta produzir alguma coisa, mas e aguardar o tempo. Só que tem uma questão: você usou a mudança de metodologia aí do desenho analógico para o CAD, né? Levou um tempo, mas foi muito menos tempo do que agora. Tem Entendi. essa questão também. Quando eu entrei na faculdade,
tudo era feito à mão. Eu peguei essa transição no meio da faculdade. Então, assim, o CAD já estava rolando, as empresas já estavam trabalhando com o CAD, mas a faculdade ainda exigia todos os projetos à mão. Já estava com um lapso temporal ali. Aham. E aí as coisas começaram a vir de fora para dentro, né? Começou a vir do mercado para dentro da academia. E aí os alunos começaram a, lógico, fazer esse negócio tocar. A gente está doido de ficar pagando esse negócio, fazendo no vegetal com nanquim, errava, tinha que raspar com a gilete, você ficava louco daquilo. Não, vou começar a fazer. Aí teve uma fase da faculdade que a gente fazia tudo no CAD, tinha que passar, porque tinha que entregar à mão. Para você ver, a faculdade ainda não estava aceitando. E aí, esse percurso aí foi andando, no final da faculdade, já estavam aceitando, e algumas pessoas entregaram o trabalho final em CAD, e algumas pessoas entregaram à mão. Não. Estava nessa transição aí. Mas vamos colocar aí o tempo de transição, vamos colocar 5 anos. No Uhum. tempo ali da faculdade, quando eu saí, praticamente a maioria já estava toda na nova metodologia. Sim. Tudo bem que estava só mudando a ferramenta, né, não estava Era mudando mais mais uma nada. inovação incremental do que radical, né? É. E só trocou a ferramenta, É. mais nada. Agora não é isso. E não é É, só porque uma daí volta no troca. gap, né? Olha o tamanho do espaço. A gente quer pular daqui para cá, mas aqui tem quilômetros, né? Então, entra nisso. E o setor público, super concordo com você. Tem algumas questões políticas. Eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente observa alguns advogados estudando o BIM, porque eles sabem o quanto que isso está mudando a forma de contratar, a forma de prestar serviço e tudo mais. Ótimo, que bom que estamos tendo advogados estudando o BIM para eles mudarem isso nos processos judiciais. De repente, a gente, da parte pública, né, pensando no setor público que é burocrático, as questões de transparência, de repente, quem estuda ciências políticas vai ter que começar a especializar em BIM, para a gente ter esses cientistas políticos também pensando nesse desdobramento de sociedade, de governo, de política, né? Então você percebe o quanto que o BIM, essa inovação, ela é tão radical, mas não pode ser tratada como radical, senão não vai acontecer, então a gente tem que incrementar, mas olha o quanto de oportunidades que começa a mudar pessoas, sabe? Mudar os cargos. Então, imagina cientistas, né, políticos que estudassem especificamente o setor da construção civil, falando especificamente de BIM. Nossa, seria muito legal, porque daí ele teria embasamento científico e político para poder traçar uma estratégia da mudança burocrática. E que momento que a gente parou para pensar que um cientista político tinha que estudar BIM? Essa questão que você puxou aí do advogado, essa parte contratual, sem complexificar o que eu faço, trazendo para uma simplificação para o negócio andar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um projeto, montar uma planilha com quantitativo, montar um cronograma, abrir um processo. Uhum. Cadê esse contrato de BIM, desse processo? Como que vai ser feito esse contrato? Como que ele vai ser elaborado? Aí não temos advogado lá no setor, não temos ninguém para auxiliar. Aí o que você faz? Você busca na internet, vamos caçar na internet aqui, porque o TJ deve ter rodado isso aqui, vamos achar um parecido para a gente se basear. E aí não consegue, porque são muito específicos, né? Então, estamos nesse pé de o TJ, de fato, a gente usa ele muito como exemplo, porque ele está rodando na frente. Uhum. E aí a gente pega algumas coisas que a gente reproduz, replica, né? Fala assim, olha, isso aqui dá para gente. Mas a gente, enquanto arquiteto, que monta esse tipo de processo, a gente não sabe
dessas legislações todas, desse amparo judicial todo, a gente não consegue colocar tudo ali. E fica com muitas falhas. Sim. E não saiu nenhum ainda. Não conseguimos montar nenhum, mas eu imagino que na hora que nascer o primeiro vai ter muito problema. Sim, ciclo PDCA, não precisa se desesperar e querer acertar, é ciclo PDCA. E aí vai ter que corrigir no segundo, porque É, o primeiro vai nascer capenga. e o mais importante, descobri que a bolsa de valores lá no investimento XPTO tá rendendo. Eu vou pegar toda a minha grana e pôr lá? Daí amanhã quebra. E aí? Então é assim, vamos começar o BIM aí? Gente, não temos nem contrato, isso depois vai dar dor de cabeça. Vamos fazer o seguinte, pessoal, entregar aqui o detalhe do banheiro de forma 3D e quantitativo. Só o banheiro. O resto segue o sistema tradicional. Pá, nossa, olha só, estão nos cobrando que a gente errou, a gente colocou o banheiro, mas a gente não contou que tinha 3 tipologias de banheiro. Então vamos fazer o seguinte, na próxima, vamos colocar o banheiro, já se atentando a isso, mas aí a gente já coloca um adicional aqui, que é a parte das áreas molhadas também. Né? Porque banheiro já é uma área molhada, então vai aumentar a lavanderia, alguma coisinha ali, né? Daí fecha o ciclo. E olha só, na lavanderia a gente não colocou que tinha que ter o quantitativo de ralo. E agora a gente vai ter que ficar contando na mão. Legal. Próximo, ó, o banheiro fechou, que já validou a segunda vez. Agora as áreas molhadas, a gente esqueceu dessa informação, a gente coloca. Agora vamos começar a cobrar a impermeabilização. Nossa, olha, a impermeabilização já ficou complexo. Mas espera, a gente já testou 2 vezes. Vamos dar um investimento um pouquinho mais alto, porque a gente já está um pouquinho mais experientes, né? Então você percebe o quanto que é gradativo. O que me preocupa quando eu estou escutando você trazer várias reflexões muito válidas, é o quanto que também o nosso desejo passa a ser maior do que o desejo da empresa. E isso agora independente, setor público ou privado. Então, às vezes, o seu desejo, o seu sonho profissional, a sua realização profissional se torna maior do que o espaço está esperando, né? Daí é você que vai fazer a empresa mudar? Você é a dona? Entendeu? Então, olha só, daí a gente entra em gestão de energia, inteligência emocional, terapia, gestão de pessoas, tudo isso que também são assuntos que estão cada vez mais recorrentes de escutar e muito material bom já sendo produzido. Então, de repente, que legal que você tem esse propósito, parabéns, é importante para a sociedade, para o futuro e tudo mais, mas você não cabe mais naquele lugar. Entendeu? Sim, Ou reajusta suas expectativas se você quiser se manter lá. sim. É gestão, inteligência emocional purinha. Então, olha que loucura, o mundo está muito mudado. E a gente quer mudar tudo dentro da construção civil de uma única vez. É loucura, não vai dar certo. Deixa eu resgatar um pouco do contexto da universidade, que a Elô trouxe Ótimo. essa transição, desenho à mão CAD. E eu estou vivendo a transição CAD-BIM, né, digamos assim, dentro da universidade. Então, quando eu entrei, hoje me dei conta que fazem 10 anos que eu entrei no curso de engenharia civil. Ninguém falava nem em Revit. BIM, então, ninguém nem sabia o que era esse bicho. E eu lembro que eu perguntei uma vez para um professor, quando eu já estava no quarto semestre: "Ai, professor, eu ouvi, alguém me falou sobre um tal de Revit, o que que o senhor acha?" E ele era professor de desenho. "Ih, isso aí é bobagem. Assim como o CAD tem vários outros, softwares que fazem desenho, mas não vai te preocupar com isso aí, bobagem tu aprender isso aí. Ninguém olha para isso." E eu: "Tá", segui minha vida. Um ano depois, eu caí de novo na frente do Revit, eu disse: "Mas espera aí, aquela pessoa não estava tendo bem na cabeça, ela não entendeu o que que eu estava perguntando." E aí eu comecei a descobrir o mundo BIM. E daí, quando eu me formei, que foi em 2019, eu fiz o meu TCC, que era orçamentação em BIM. E os meus professores, ninguém sabia nada. Eu fiz curso de Revit por conta, fiz curso de orçamento por conta, fui atrás de fornecedor. Eu
realmente tive que cavocar e criar a oportunidade para fazer isso lá dentro. E aí eu saí da universidade com esse sentimento de pioneirismo, porque eu comecei esse movimento. E aí eu saio da universidade, fico 3 anos afastada e volto para fazer o meu mestrado. E aí quando eu volto para o meu antigo orientador e eu digo: "Olha, eu quero implementar BIM na engenharia civil, tu topa?" E ele: "Eu ainda não sei nada de BIM, mas se tu quiser as portas estão abertas." E aí foi muito legal, porque quando eu retorno para a universidade, 8 anos depois de quando eu entrei, a gente já tinha um movimento muito grande por parte dos alunos em querer saber de BIM. Todas as palestras promovidas pelo grupo PET que falavam sobre BIM lotavam, porque os alunos queriam saber o que era isso. Os alunos viam que podia melhorar, os professores nada, mas os alunos estavam nesse movimento. Então, eu tive muita recepção por parte dos alunos que me olharam e disseram: "Nossa, que legal que tu vai fazer isso por nós, porque a gente queria e os professores não estavam conseguindo nos atender." E ao mesmo tempo, os professores me olharam e disseram: "Nossa, que legal, porque os alunos pedem e a gente não sabe o que fazer." Então eu entrei como esse meio termo dentro da universidade para conseguir casar as demandas dos alunos com as dificuldades dos professores e encontrar um meio termo. Então foi uma implementação que veio de baixo sim, porque a grande motivação foram os alunos e não de cima. E a gente está conseguindo fazer acontecer pelo movimento que os alunos geraram de querer aprender BIM. E é claro que até hoje, eu escrevi tinha uma atividade lá no que eu estou fazendo um curso de formação para professores. E aí tinha uma atividade que era essa reflexão sobre o que poderia melhorar dentro do ensino das universidades. E daí eu trouxe essa reflexão do quanto o mundo está mudando rápido demais e os professores não estão dando conta de se atualizar para conseguir trazer isso para os alunos. Então, eles ficam apavorados, eles dizem que os alunos estão cada vez piores, que eles não conseguem mais ensinar como antes, os alunos cada vez reclamando mais dos professores, porque os professores não entendem eles, e a gente fica com esse gap, porque a tecnologia aqui fora está mudando. As novas gerações estão mudando rapidamente. E como que as outras pessoas que já passaram, né, por isso, que têm um processo mais lento de aprendizagem, de mudança, vão conseguir vir e abraçar a inovação tão rapidamente quanto o mundo está demandando, né. Então, realmente são desafios em todos os âmbitos. É um desafio no setor público, é um desafio na educação, é um desafio no privado, porque a gente tem essa descompensação, né, entre o que a gente imagina, o que a gente sonha, o que a gente quer para amanhã e espera aí, o que que dá para fazer hoje, né. Então eu até, assim, eu não ensinei BIM para nenhum dos professores. Eu fiz videoaulas para que os alunos que quiserem aprender entrem e assistam. Eu ofereci para eles oportunidades de aprendizado, porque não tem como eu, em 2 anos de mestrado, querer mudar radicalmente tudo e dizer: "Não, professores, vocês estão todos errados. Agora todos vão ensinar BIM." Não tem como, o processo não vai acontecer. Então tem que ser, devagar, tem que ser: "Vamos fazer um projeto, vamos fazer uma coisinha." Agora a gente já conseguiu implementar um grupo de pesquisa que vai manter a chama do BIM viva através da pesquisa. Estão desenvolvendo um template para começar a disponibilizar para os alunos, para criar esse engajamento. Então, são pequenas ações que a gente vai fazendo. O Brandon trouxe muito isso essa semana, do quanto a gente não tem que mirar no resultado, mas sim na ação que a gente está fazendo para provocar alguma coisa de diferente, né. Então a gente tem que promover essas pequenas ações, esses movimentos que vão dar a faísca, né, que vão dar o movimento para que a engrenagem comece a rodar e em seguida a gente comece a trazer todo mundo junto e fazer as grandes mudanças. Eu consigo ver uma A cabeça da semelhança. Heloísa, assim, ó.
A gente foi para todas as áreas. Eu consigo ver uma Sim. semelhança na mudança de ferramenta lá do passado com a mudança de metodologia agora, porque o movimento lá atrás também foi do mercado, que os alunos faziam estágios, estavam aprendendo e já estavam usando isso dentro da faculdade, e a faculdade ainda não estava nem aceitando. Tinha que transformar aquilo tudo à mão. Então, assim, a faculdade estava atrasada, então tem uma similaridade aí. E isso acaba vindo de fora para dentro, né? Só que o lapso temporal era menor. É, Eu acho, a cabeça está assim, né? Mas eu acho que talvez seja uma coisa muito ligada a que o Breno falou aqui agora, que é ajustar as expectativas, ajustar, alinhar. Eu tenho que adequar. Talvez a expectativa que eu esteja muito em desacordo com o que pode ser feito. Né? Aí traz esse sentimento de frustração, porque você nunca atende, né? E alinhar e ajustar para a realidade seja o ideal nesse momento, não só para mim, para minha vida profissional, mas alinhar, as empresas talvez estejam precisando disso, de alinhar essa expectativa, Exato. né? Ótima conclusão, hein? Vocês viram? A gente foi fechando, fechando, que daí eu até ia falar assim, ó, para a gente ir finalizando, eu queria ouvir da Heloísa. E aí, BIM, a ilusão do progresso ou a falência do tradicional? Qual que Caminho é? do meio, É o ajustar expectativas, é o né? caminho do meio, não é a mudança radical, né? Ótimo. Tem o incremental aí que vai alinhavar isso tudo, mas é porque a gente de fato quer muito um resultado. A gente quer ver esse resultado. Talvez a gente não consiga ter o tempo de espera para ter essa colheita, né? Uhum. E a gente quer muito resultado, aí entra a frustração, mas é o caminho do meio, não vai ter jeito. As pessoas vão ter que entender e compreender que vai ser nada novo, não precisa nem adotar aquelas siglas, né, Brandon? Não, não Não, não, precisa, por favor. porque aquilo ali tudo já existia, só trocou de nome, né? É, é outra coisa que eu fico exato. muito bravo. Para que tanta sigla? Já existe. Outra coisa que me veio agora pra gente fechar também, que a gente tem que dar essa vai evoluindo, né. Mas a gente tá sempre ali, a gente anda um degrau, anda outro degrau, só que a gente tá mirando o topo da escada, né. E aí a gente tem essa frustração, então a gente tem que cuidar, porque quando a gente tá mirando o topo da escada, se a gente andou só um degrau, a gente pode se frustrar e ao invés de ficar parado, voltar lá pra estaca É, zero. E aí tu volta pra estaca zero e aí tu tem toda a escada para subir de novo. Aí no meio do caminho tu te frustra e volta de novo. Então como que a gente vai fazer para diminuir a expectativa, diminuir o tamanho da escada, para que a gente consiga subir alguns degraus, olhar e dizer: "Legal, consegui chegar até aqui. Agora eu vou pegar força e vou subir mais outro lance". E indo aos poucos, sem estar mirando lá em cima direto e ficar nesse vai e volta, vai e volta. Então quando tu acha que tá melhorando, piora. Aí melhora de novo, piora. Porque a gente fica se frustrando e daí acha que nada vai dar certo. Exatamente. muito bom. Heloíse, o que que você deixaria de aprendizado, de conclusão para quem está ouvindo e falar assim: "Nossa, eu cheguei aqui porque eu estava indignada que quem está fazendo está voltando, ou os outros nem quer". O que que você deixaria de aprendizado desse bate-papo que a gente teve aqui para quem está nos ouvindo? Olha, a nossa conversa fluiu e convergiu a uma coisa no final aqui que já foi praticamente o encerramento e a frase que fecha toda essa conversa, que é o alinhamento dessas expectativas. Tem Ótimo, que ter calma, mas a semente tem que ser plantada, tem. porque É, se você não melhor que não planta, plantar. porque se você não planta, a certeza que você não terá nada. É, ó, Né? E quando você planta e vai regando devagarzinho, talvez não dê tempo nem de colher.
mas você ajusta a expectativa para ficar em paz e não ficar tão frustrado Ótimo, e segue importante. adiante. Muito bom. Heloísa, ó, foi um prazer esse bate-papo, gostei demais. Amo essas provocações, porque muitas vezes a gente está dentro dessa bolha, é fácil a gente pensar, é fácil a gente palpitar. Mas aí vocês que estão aí na ponta, vivendo a dor do dia a dia, traz essas provocações, então eu adoro. Gostei demais, canal aberto sempre. Quando tiver outras dúvidas, a gente vem, grava de novo, compartilha. Tá bom? Muito obrigado. Da minha parte, agradeço. Para quem está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelas nossas redes. A gente grava um podcast também e ajuda todo mundo que está tudo no mesmo barco, né? A gente vai se ajustando, ajustando a frequência do mar, vai construindo o barquinho e no final todo mundo consegue navegar nesse mundo tão grande e gigante de tecnologia. Da minha parte, agradeço, Lari, também, por todo o host aí. Eu que agradeço, Lari, Brandon. Eu nem estava esperando obter uma resposta e ainda consegui esse bate-papo muito interessante. Eu acho que, assim, desde o início, quando conheci vocês, curioso que lá na Jornada BIM, a gente não sabia com qual empresa que a gente ia ficar, né? Aí teve um momento lá que a gente escolheu, dividiu, as equipes foram divididas, né? Mas desde o início eu não caí aleatoriamente na empresa de vocês. Eu escolhi. Que honra! Eu não fui colocada aleatório, porque teve o pessoal que veio aleatório, mas eu escolhi porque eu achei que tinha muito repertório e falava com muita consistência do que fazia ali. Eu falei, cara, eu preciso aprender, eu vou escolher esse aqui. Que bom! A gente fica feliz, né, Lari? Eu gostei bastante da escolha, acho que fui bem feliz. E aí eu estou adorando, adorei as suas aulas, adoro o material que você mostra, você está com um livrinho ali. Muito legal. Muito bom. bom. Eu que agradeço, gente. Obrigada, tá? Obrigado, Elo. Incrível, muito obrigada por trazer esses questionamentos, por confiar no nosso trabalho, né? Realmente eu também digo que eu tenho muito orgulho de ter o Breno do meu lado e ele tem muito orgulho de me ter do lado dele. Com certeza. Né? Porque a gente se encontrou num momento em que, enfim, as energias bateram e a gente realmente conseguiu construir esse trabalho muito legal juntos. Então, está sendo incrível essa nossa jornada. E obrigada, Elô, por ter trazido todos esses questionamentos. Adorei o nosso bate-papo, foi realmente incrível. E deixo de novo o recado do Breno para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Se tem dúvida, se está com dificuldade, se está doendo em algum lugar, manda para a gente, porque nós queremos ser realmente os potencializadores da inovação, trazer ser a faísquinha, o catalisador, o potencializador, né? A gente quer realmente provocar as pessoas, provocar com que todo mundo tenha esse pensamento crítico, entenda as novas oportunidades, encontre novos caminhos. Então, manda pergunta, vem conversar com a gente, porque a gente vai estar sempre aberta a conversar, a entender as demandas de vocês, porque a gente realmente, às vezes, fica muito técnico, fica muito fechado no que a gente já acha que está certo e a gente não consegue ter esse olhar de fora. Então, quando alguém vem de fora e traz essas perguntas desafiadoras, a gente consegue, peraí, dentro do nosso repertório, como que a gente vê isso? Será que os outros também vão entender dessa maneira? Será que a gente tem que olhar de uma maneira nova também? O que a gente já tinha como crença? Então, sempre é muito importante para o nosso crescimento ter essas perguntas e ter esses bate-papos. Então, muito obrigada a todos que assistiram, que ouviram, e convido vocês a mandarem as dúvidas e ouvirem também os próximos podcasts que a gente vai estar gravando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado. Isso é um jeitinho de ser Constru Experts.